Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha aqui na nossa Casa de Leis, funcionários. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje para a gente fazer uma pequena lembrança de uma data muito importante que é comemorada hoje, que é o Dia Nacional do Livro Infantil. Que é comemorada, foi escolhida essa data, não foi por acaso. Essa data foi escolhida em homenagem ao grande Monteiro Lobato, escritor que, como poucos, dedicou-se à literatura infantil no Brasil. Instituída em 2002, a Lei 10.402 registra a data de nascimento do Monteiro Lobato, que foi o escritor brasileiro que mais contribuiu com a literatura, nossa, enroscou, literatura infanto-juvenil do nosso país. Vinculado ao pré-modernismo, deixou também um enorme legado na literatura infanto-juvenil, já que mais da metade de seus livros era dedicada a esse público. A primeira história infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado, foi publicada em 1920. E o sucesso desse livro fez que tantos outros surgissem, imortalizando personagens como Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, Emília, Visconde de Sabugosa, entre outros, que ainda eternizaram-se na nossa mente como um programa de televisão, lá desde os anos de 1970. Monteiro Lobato foi o primeiro escritor da literatura a perceber a necessidade de inserir nas histórias para as crianças os elementos da cultura nacional, como os costumes do povo do interior e as lendas do nosso folclore. Fez isso de maneira única, combinando a identidade brasileira aos elementos da literatura universal, como a mitologia grega. Precursor da literatura, hoje está difícil, para a didática, segunda-feira. A principal característica é permitir que a criança aprenda enquanto brinca e lê. A gente vê o quanto é importante a leitura, né? É só a gente não ficar lendo todo dia, passou um final de semana sem ler, já perde a prática. Fica meio se enrolando. Mas enfim, nascido em Taubaté, em abril de 1882, Monteiro Lobato transformou-se em gás inteligente, definição bem-humorada que costumava dar à morte, no dia 4 de julho de 1948. Durante seus 66 anos de vida, contribuiu intensamente para a literatura brasileira, transformando-se em referência no assunto. Então, lembrar aqui, reverenciar o Monteiro Lobato, reverenciar a importância que é o livro, a importância que é a leitura na formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Quero também aqui registrar importante conquista no bairro Jupiá, onde estivemos lá eu, o vereador Gilmar Rota, e o vereador Paiva, o vereador Luizinho também esteve lá. Se não me falha, eu acho que fomos nós quatro que estivemos. Se esqueci de alguém, me desculpe. Onde foi construído o varejão e o centro social do Jardim Jupiá. Uma conquista de uma luta de muitos anos da sociedade lá, da comunidade do Jupiá, foi entregue, e um destaque todo especial e um agradecimento e um parabéns todo especial às equipes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Na pessoa do Caio, eu quero aqui parabenizar pela grande obra que foi feita exclusivamente pela Secretaria. Um trabalho de primeira qualidade, vereador Dirceu, muito bem feito, e que mostrou a importância que é o funcionalismo público no dia a dia da população piracicabana. Uma importante conquista, um espaço que vai trazer não só alimentos de qualidade. Aqui quero também mandar um abraço os amigos permissionários dos vários varejões da nossa cidade, onde se comercializa. Só no bairro Jupiá são quase 3 toneladas por semana de alimentos que são comercializados no varejão, só no Jupiá, atendendo aproximadamente 750 domicílios, uma média de aí 3 mil pessoas, no Jupiá, no Glebas, no Jardim Morá, Tondinhas, entre outros bairros ali da região que são atendidos. E numa denominação dessa casa, numa lei aprovada por unanimidade nessa casa, de iniciativa do vereador Paiva e minha, nós denominamos do Saul, pessoa que se dedicou de corpo e alma à comunidade lá do Jupiá, aquelas pessoas iluminadas por Deus. O Saul era a pessoa que, independente de horário, ele pilotava a ambulância do bairro, então não tinha horário, não tinha dia, não tinha sol, não tinha chuva. Ele saía, ele abandonava a casa dele para poder estar atendendo a população lá do Jupiá. Então também um reconhecimento à grande pessoa que foi o Saul, a importância que ele tem
e a emoção que nós vimos na sua viúva, no seu filho lá no dia, nós vimos o quanto ele foi importante não só para a comunidade, mas para a família também, com certeza. Foi um pai exemplar, um amigo de todas as horas. Então o Jupiá não ganha não só um espaço de qualidade, um espaço importante para a sua convivência em comunidade, em fornecimento de produtos de qualidade, mas também homenageia um dos seus grandes moradores, uma das grandes personalidades do bairro. Aconteceu nesse final de semana também uma importante ação, que foi o 22º Arrastão Ecológico. Ainda, infelizmente, nós temos que conviver com tanto lixo jogado no Rio Piracicaba, principalmente, segundo o levantamento da SEDEMA, principalmente das garrafas PET, a grande assassina do nosso meio ambiente hoje, por conta do tanto que ela caminha. Às vezes é jogada uma garrafinha pequena, é jogada em outro bairro, ela vai pelas galerias de água e chuva, elas vão parar todas no Rio Piracicaba, a sua grande maioria, e ainda temos que conviver com essa questão da depredação do meio ambiente através da falta de conscientização. Imagino se não tivesse o trabalho de todos esses voluntários. Nós tivemos lá os alunos do GIL, do Tiro de Guerra, o Movimento Escoteiro, o Educando pelo Esporte, tantas pessoas, a Fundação Raizen, a organização foi teve lá o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, apoio de vários patrocinadores, de apoiar esse movimento. Eu fico imaginando se há 22 anos atrás ninguém tivesse essa ousadia, essa coragem de enfrentar a poluição, essa conscientização do meio ambiente, o que seria do nosso Rio Piracicaba hoje. Sem contar também que foi comemorado o dia do Rio Piracicaba, marco da nossa cidade, é o ponto histórico do nosso município, marco zero da nossa cidade, da nossa vida. Então também foi comemorado o dia do Rio Piracicaba. Então quero aqui parabenizar a todos os envolvidos na questão do 22º Arrastão Ecológico e também na comemoração do dia do Rio Piracicaba. Para finalizar, presidente, hoje aqui na nossa casa, e o comandante do 10º Batalhão, Tenente Coronel Félix, pediu para agradecer a todos os vereadores dessa casa mais uma vez, o uso do Salão Nobre dessa casa para homenagear a Polícia Militar, os soldados, os militares que se destacaram no mês de março. Então, quero aqui parabenizar o 3º Sargento Sidney de Azevedo por ser eleito o PM do mês. A ocorrência de destaque, os cabos PM, Edson Maurício Aníbal, Paulo Henrique do Nascimento, Anderson Luiz Moraes e o Cef Tanchi Júnior. E o soldado PM William Vergo Colazan pela ocorrência de destaque. E os soldados que receberam a Laura de Mérito Pessoal. Os cabos PMs, Rosângela Lima, Wagner Nepomuceno, o soldado PM, soldado PM, Júlia Cris Camargo Bueno, os cabos PM, Edson Rodrigues Pereira e cabo PM, Márcio Padovese, 3º Sargento PM, Eufrásio Espigolon, os soldados PM, Ricardo Franco de Camargo, Diego Lázaro de Freitas, Eduardo Fernandes Guidi e Anderson Cleiton Floriano, que receberam as láureas de mérito pessoal de 5º, 4º e 3º grau aqui nomeados. E também o profissional de imprensa, o senhor André Tifu, que é do Jornal de Piracicaba, que também presta um grande serviço, apoio à PM. Então, aqui, quero deixar registrado a importância que é o meu respeito aos policiais militares do nosso estado de São Paulo, mas principalmente aos nossos aqui de Piracicaba, que desenvolvem um trabalho digno, trabalho de suma importância para a nossa população e que se destacam pela sua honradez. Nós, infelizmente, ainda temos, como em qualquer outro lugar, bons e maus profissionais, mas a PM de Piracicaba se destaca pela qualidade no atendimento e a honradez na farda que veste. Então, em nome da Câmara de Vereadores de Piracicaba, quero agradecer a todo o trabalho que a PM desenvolve no nosso município e também agradecer a sua dedicação e a sua coragem. Quantos PMs já não perdemos nesse ano? Inclusive, presidente, foi citado hoje que, infelizmente, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo hoje, eu não tive tempo de pesquisar, infelizmente, profissionais da segurança aumentou o número de mortes
de profissionais de segurança, sejam eles policiais civis, policiais militares, enfim, aumentou o número de mortes nesse primeiro trimestre de 2016. Triste notícia, mas que com certeza nós temos o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso carinho pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos e uma boa noite.